das suas casas porque há risco de inundação, há risco de deslizamentos, a chuva não dá trégua. São 46 municípios em alerta máximo pelo fogo que se espalha pela região. A Amazônia registra o maior número de focos diários de queimadas em 25 anos. Em todo o planeta, as mudanças climáticas deixaram de ser uma ameaça distante. Mas, além da destruição física, há uma crise silenciosa se formando. Quando uma cidade é engolida pela água, são histórias, memórias, raízes. O trauma de perder tudo deixa marcas invisíveis. Assim, por conta dos alagamentos, a gente fica preocupada, fica com a saúde mental abalada. Por quê? Porque a gente perde cliente, perde a vontade de todos os dias estar aqui com o comércio cheio de água, que todos os dias, quando chove muito, entra água. Outra coisa, é um problema recorrente, a prefeitura já veio, não deu jeito. O Defesa Civil também já compareceu e só prometeu que iria fazer, mais nada foi feito. E assim, não somente eu, mas todos os moradores que moram nas ruas aqui adjacentes também vivem, todo mundo preocupados e adoecidos por conta da situação que nós vivemos há anos dessa maneira. Ansiedade climática, luto ecológico, estresse pós-traumático. Em 2001, quando os meus pais compraram essa casa, eles não foram alertados que era um local que tinha possibilidade de alagamento, né? Mesmo sendo uma casa que estava numa distância de 100 metros do Rio Cocó, mas como ela estava numa parte mais alta, né, o meu pai não acreditava que pudesse acontecer. Realmente, assim, 2001, 2002, 2003 não aconteceu nada, mas em 2004, né, se eu não estou enganado, no mês de abril teve uma chuva muito intensa de 220 milímetros, que em tese, né, não era tão grande, né, como vem sendo ultimamente, mas em 2004 o rio pegou toda a minha família de surpresa, né? Quando nós acordamos, o rio já estava cobrindo a nossa cama, né, a cama de todos nós da casa. E não deu para salvar nada, só que o tempo que a gente teve para organizar nossas coisas para sair, né, para ir para casa do meu tio, foi suficiente para a água cobrir a janela da casa, né? Então, assim, cobriu a parte de baixo da janela, a água estava passando mais ou menos, estava numa altura de mais ou menos 1,10 m, e minha mãe tem 1,63 m. Então, assim, estava bem alta para minha mãe. E foi assustador, né? Uma situação que você fica sem ter forças mesmo. Assim, a única coisa o que eu posso fazer é fugir, né? A tentativa de saída, e talvez tenha isso que tenha gerado ansiedade, né, toda a família, foi a minha mãe na tentativa de saída, como a casa é um pouco mais alta, que ela pisou fora da casa, ela escorregou, né, a água estava pegando no pescoço dela e ela acabou engolindo, né, essa água que já tinha se misturado com esgoto tudo. E por conta disso ela ficou 28 dias em coma no hospital. Ela desenvolveu uma infecção muito grave e ela passou 28 dias em coma. Assim, a minha mãe, muitas vezes ela, tipo, se começa a chover, eu morava na casa e ela morava lá no Passaré, né? De madrugada, mesmo ela tendo todas as comorbidades, porque ela hoje usa cilindro de oxigênio, então assim, mesmo assim ela acordava de madrugada desesperada e ligava para mim de madrugada, e se eu não atendesse ela entrava em desespero, né? A casa, será que a casa caiu? Será que o rio subiu demais? Como é que ele tá? E quando ela conseguia falar comigo ela ficava mais aliviada. Então assim, os impactos sobre a família inteira, né? Na realidade, assim, eu acho que quem mais sentiu esse impacto foi eu e a minha mãe. Eu percebo que da minha família, assim, cada um ficou com um nível de ansiedade, mas eu e minha mãe ficamos naquele nível bem elevado, né? O ponto da chuva assustar, né? Eu tenho um problema muito sério com chuva, muito sério. Eu gosto do clima, mas a chuva me deixa um pouco assustado até para sair de casa. Acabei desenvolvendo inclusive transtorno obsessivo compulsivo.
Então eu sempre mantinha na minha casa, né, 200 tijolos. Por que eu pensava nos 200 tijolos? Se a água começar a subir, eu tenho como subir meus móveis. Boto tudo em cima de tijolo e vou embora, né? E lá em casa, a minha esposa, ela ficava muito irritada quando começava a chover e eu acordava e ficava andando dentro de casa e dizia assim, não é melhor botar o tijolo para dentro de casa não logo? Eu já ficava naquela ansiedade. E aí recente até teve uma situação bem engraçada, né, e trágica ao mesmo tempo, que eu tô morando num apartamento, quarto andar, e eu tava dormindo, a chuva começou a ficar mais intensa, eu levantei bem rápido e disse os tijolos, né, eu já lembrei dos tijolos, tá assim, e não consigo mais dormir. E ela, que tijolo? Eu disse, tá chovendo. Ela, a gente não tá mais morando na casa. Então assim, ainda continua na minha cabeça essa questão. Imagina, tudo isso que vem acontecendo comigo, eu tive possibilidade de sair da minha casa. Imagina como é que deve estar a cabeça das pessoas que vivem nas regiões periféricas e acabam tendo que ficar dentro da água, acabam perdendo todos os anos os seus móveis, acabam correndo o risco, inclusive, das casas caírem, né, matando a família. Então, assim, deve ser muito difícil. Jogado no Nova Iguaçu, filho. Qualquer chuvinha que dá agora alaga tudo e ninguém quer saber da gente, filho. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, dependendo disso, é um tormento. Atrapalha realmente a produtividade da pessoa, atrapalha a forma como ela vai desenvolver, como ela vai criar os filhos, como ela vai desenvolver uma atividade profissional, como ela vai pensar no que ela vai fazer. Qualquer decisão que a gente for tomar, qualquer emprego que a gente for novo, a gente vai meio que, um emprego novo, você vai cheio de expectativa, mas você também, será que vai ser bom? Será que vai dar certo? Será que vai ser bom para mim? Se eu estou no emprego, eu decido ir para outro. Outra coisa é você resolver empreender. O leque de opções diminui muito. Então, a pessoa que sofre essas vulnerabilidades, que mora numa localidade onde pode alagar, não é tudo que ela pode fazer. Entende? E às vezes isso foge um pouco da própria habilidade pessoal dela. Às vezes a pessoa é obrigada a exercer alguma coisa para ganhar dinheiro, para ter um sustento, sem que tenha a instrução, a capacitação para aquilo. Mas por quê? Porque é a única coisa que tem para fazer. Diretamente proporcional, né? Quanto mais ela percebe o impacto, mais isso vai afetar ela emocionalmente. Crianças, agricultores, comunidades inteiras. Esses últimos dias, né, o nosso bairro ele é muito afetado em questão da chuva, porque não tem um saneamento básico, né, que é para ter. Então, qualquer chuvinha, hoje, por exemplo, choveu acho que 10 minutos no máximo, a rua já estava toda alagada, porque falta de saneamento básico e falta também de asfalto nas ruas, né. E isso prejudica muito a questão do trabalhador, a questão do estudante, porque é muito ruim o caminhar, né? Porque quando ali, por exemplo, aqui na avenida, é muito ruim, porque qualquer chuva alaga tudo. E isso prejudica muito a gente, né? Em questão de tudo. Então, da chuva, eu sou uma das que falta aula, gente, quando chove, porque é muito ruim. Hoje, inclusive, eu tava vindo pra escola, eu levei um banho, minha calça daqui pra cá tava toda molhada por conta disso. E é um estresse muito ruim, porque quando a gente, assim, eu falo por mim, quando a gente acorda já não é muita coragem pra ir pra escola. Aí quando a gente vê chovendo, aí já acaba tudo ali, né? Aí quando a gente sai de casa, a gente sai com mochila nas costas, que é pesado. Aí a gente vai na esquina, o carro molha a gente, aí já dá vontade de voltar, e é muito ruim. E isso acaba causando um estresse, acaba causando cansaço mental, porque é muito ruim, né? O caminhar no bairro tá muito ruim, ao redor da escola tá muito ruim por conta de buracos na rua, por conta do saneamento básico, por conta que a rua alaga, e isso é muito ruim. Infelizmente, hoje em dia, esses problemas são causados pelos próprios seres humanos, né? E a gente acaba sofrendo consequência dos nossos próprios atos, como, por exemplo, desmatamento, poluição. A gente acaba causando isso e isso acaba trazendo consequência para nós mesmos. Então isso é algo que é até um pouco irracional. Como é que você faz algo, uma poluição, um desmatamento, algo do tipo, um desastre ambiental, sendo que você mesmo vai ter uma consequência disso?
Causa, porque a gente às vezes teme como é que vai estar daqui a uns anos, sabe? Como é que vai estar essa situação atual. Se agora já não está tão bom, imagina daqui a alguns anos se continuar do mesmo jeito. Então isso acaba trazendo uma preocupação, não só para os mais velhos, mas também para a gente também, e uma certa ansiedade também, com certeza. Porque a situação atual não está uma das melhores, sinceramente. Saúde mental e emocional não, mas a saúde física sim. Você tá num ambiente que você se sente, sabe, ambiente poluído, ambiente ruim, sabe? E causado, de novo, pelo próprio ser humano, infelizmente. Não é mais só um problema científico, é emocional, é humano.